Oi, gente, tudo bem? Eu tava falando um negocinho aqui com Deus e pensando uma mensagem para vocês, aí me deparei com um passarinho morto ali. Engraçado, ele morreu com as asas abertas, né? Não sei se ele tava voando e eu reparei que tinha um furo no bico dele, talvez. Não sei, ele se machucou em algum galho ou foi alguma ave. Não sei se foi ave maior, não. Se fosse ave maior, talvez tinha comido ele, né? Não tinha nada aparente. A única coisa que eu vi era um buraco no bico dele. Eu acho que ele acabou de morrer porque as formigas estavam começando a subir nele e ele estava quentinho ainda. Apesar que tem sol ali, mas não, senão ele ia estar. A morte ela é bem gelada, né? Eu lembro quando meus cachorros morreram. Eles ficam quentinhos assim e depois fica um gelo, gelado, sabe? Eu fiquei triste, mas a mensagem que eu tava elaborando com Deus era sobre a dor, sabe? E é isso mesmo. Eu acho que eu tenho um problema. Tem um conceito do Augusto Cury que chama psicoadaptação, que todo ser humano tem, que ajuda ele a enfrentar as dores. Eu acho que isso em mim não funciona muito. Eu acho que é um recurso que ele meio que falha em mim, entendeu? Ele funciona em parte, em grande parte não. Então, assim, eu acho que eu não lido com a dor com tanta facilidade como as pessoas, não consigo me adaptar às situações, talvez por causa do autismo. Tá? Eu até acho que Jesus ele era autista superdotado, tá? Porque ele não tinha estudos, ele era analfabeto e ele veio como ser humano, né? Então, não sei, eu acho que ele não deveria ter superpoderes aqui. Mas talvez fosse. Por que eu tô falando isso? Né? Eu acho que Jesus ele não se adaptava também às situações. Foi isso que Deus me mostrou outro dia. Que ele começou o chamado dele com 30 anos e quando ele começa e, por exemplo, ele sai no sábado para curar, ele evita o apedrejamento da mulher e ele vai curar os aleijados, os leprosos, estar com as mulheres. Com 30 anos ele já viu muita coisa, não era já para ele estar psicoadaptado? Mas ele não estava. Ou seja, parece que a psicoadaptação falhou ali na cabeça dele também, né? Ainda bem, não sou só eu, né? Parece que ele, mesmo que ele visse ali todos os dias a mesma coisa, parece que ele não adaptava aquela situação. Ele continuava incomodado com aquilo. E muitas vezes é assim comigo. E muitas vezes, na verdade, às vezes até pior, eu tanto não me psicoadapto, quanto parece que eu vou ficando uma folha de papel bem fina, parece que eu vou percebendo outros tipos de dores e sofrimentos que antes eu passava e não enxergava, e hoje eu enxergo. Você vai criando uma sensibilidade espiritual. E às vezes parece que andar com o diabo, você vai ficando insensível. Então, Jesus ele já tinha visto muitas vezes os leprosos, apartados, sofrendo, os aleijados, as mulheres sofrendo, as mulheres sendo apedrejadas. E aquilo estava guardado dentro dele até o momento que ele se sentisse pronto para começar a falar tudo o que ele pensava, a agir, entendeu? Mas ele nunca se acostumou. Será que ele se cobrava? Por que eu não me acostumo com essa realidade? É assim mesmo, pronto, acabou. Não.
ele não se psicoadaptava às situações, né? A psicoadaptação, ela tem dois lados. Ela tem um lado de que você não sofre tanto, então se, por exemplo, morre alguém, você chora, fica muito mal, deixa de fazer suas coisas por um tempo, mas depois você volta, você se psicoadapta. Você se reconstrói, ou termina um relacionamento, depois de um tempo você já se sente pronto para se apaixonar de novo, enfim, né? Agora tem um outro lado, a psicoadaptação nos leva, como eu falei, um caminho com o diabo. A insensibilidade, a crueldade, a frieza, né? Que a gente anda como mortos, a gente vê, mas não enxerga, entendeu? Então, tá. Eu ia falar o seguinte, não é só isso não, na verdade. Tô olhando o passarinho ali, lindo. Será que é sabiá? Eu não enxergo direito, ele tem umas listrinhas preta e branca, tão fofo. É, pretinho e amarelo. Esse aí não era, não sei qual que era. Não era sabiá. Eu ia falar de uma personagem que eu criei, porque Deus está falando muito sobre a dor, né? Hoje ele falou sobre a dor da carga pesada, uma dor que ele diz, eu não quero para você. Eu não quero essa dor para você, eu quero a dor do crescimento e do fortalecimento. Você precisa ver se o negócio está crescendo e está sendo fortalecido, senão, não. Você está criando músculo, você está alongando, entendeu? Eu criei uma personagem para personificar a situação da dor, né, e falar sobre isso. E aí, às vezes eu fico com raiva de Deus, por quê? Outro dia eu tive um sonho, foi ontem, né? Um sonho muito feio com um ser que estava num estado de sofrimento horrível. Em volta dele tinha muito progresso humano, sabe? Muito progresso, festa, mas ele estava sofrendo demais. Então, assim, era uma coisa que era discrepante, entendeu? De um lado o progresso, do outro lado o sofrimento dele. E primeiro Deus fez eu ver todo o progresso humano, tinha crianças brincando ali, e eu entendi, caramba, o negócio é grande, hein? Era grande, sabe? Era um progresso bem grande. E aí eu vi as crianças, nossa, isso aqui vai ser lindo, não sei o quê. Daí quando eu cheguei na frente do que seria, hoje nós vamos iniciar festa. Daí tinha um homem que estava torturando esse animal, né, esse ser. Mas era uma cena horrível que, meu Deus, eu não queria ter visto aquilo. Então, por isso que às vezes eu fico com raiva de Deus, porque Ele me mostra as coisas com as quais Ele sabe que eu não vou esquecer, eu não vou saber lidar com aquilo. E eu vou sentir que eu tenho que fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Né? Então, por isso que eu fico com raiva de Deus. E aí, eu estava falando com ele sobre isso. Daí ele falou assim, escrever sobre isso. Bom, eu já criei essa personagem, mas essa história sobre esse ser vai ser uma outra história, né? Mas essa personagem, eu criei ela. Eu lembro que eu acho que no mesmo dia, eu saí com a minha filha de Uber, hora que eu entrei numa rua, nunca tinha percebido o nome da rua, o nome da personagem. Não só a primeira vez Deus fala, eu sei, e eu sei, fui eu que te inspirei, eu sei do livro, eu sei da história que você está falando, é muito importante que você trabalhe e fale sobre a dor. Uma outra vez, isso já faz muitos anos,
Eu criei uma personagem e eu sempre gostei. No início, eu criava os nomes dos personagens. Por exemplo, eu criei o nome Missandra, Liano e Laines, que são os dois irmãos que gostam da mulher proibida, que é a Missandra, né? Só que depois de um tempo eu comecei a buscar significado de nomes e escolher o nome dos personagens. E certo dia eu escolhi um nome bem difícil, um nome indígena. E tá, daí à noite eu saí. No que eu saí tinha uma lojinha que vendia diversas coisas, inclusive alguns produtos ali, não sei se era produtos de beleza. Eu não queria comprar nada naquela loja, eu estava com alguém que estava olhando para comprar alguma coisa, então eu estava só esperando perto da porta já. E aí na minha frente tinha um balcão assim, transparente, e eu vi dentro, como eu estava assim, querendo ir embora já, só esperando a pessoa, eu, para me distrair, comecei a olhar o que havia dentro daquele balcão, né? E aí que eu começo a olhar, eu não acredito, o nome da personagem dentro do balcão que eu tinha criado de dia. Ali o nome, que eu falei assim, meu Deus, vou escolher um nome bem difícil, porque eu gosto, né, para não ter nenhuma personagem com esse nome, enfim. O nome da personagem dentro do balcão. E aí Deus falou assim, ó, você acha que eu não sei do que você está fazendo, do que você está escrevendo, pois eu sei. E aí eu falei, caramba, eu venho aqui, quer dizer, levada por outra pessoa que quer comprar, eu nem tenho nada com esse lugar aqui, já quero ir embora e o nome da personagem ali. E aí, então, muitas vezes as coisas elas são assim, parece que você sente uma certa pressão, sabe? Uma certa, como se fosse um, sei lá, um quebra-cabeça que você fica tentando entender e quando eu passo as mensagens aqui para vocês, também é assim. Eu não tenho muita coisa, às vezes eu tenho só uma peça, uma ideia, daí ele vai montando, ele vai dando as outras peças para que eu entenda o que é. Mas tudo isso me causa muita raiva. Porque e eu tenho que aceitar o meu papel, entendeu? Meu papel do quê? De escritora. É isso que eu faço. Eu escrevo histórias. Então, quando eu lido com uma situação que eu não sei lidar, eu escrevo uma história. É assim que geralmente eu lido, né? Muitas vezes eu não soube lidar com alguma situação da minha vida, meti os pés pelas mãos, fugi. E aí, no meio do processo de dor, eu me lembro muito disso, sabe? Que tudo enfim, eu lembro de um ano que estava muita dor na minha vida. Uma dor aqui, outra dor ali. Parece que quanto mais eu buscava alívio, mais dor ia sendo produzida, entendeu? Outras dores que eu nem conhecia vinham fazer parte da minha vida. E aí eu lembro que às vezes eu levava um papel, como eu estava péssima. Às vezes eu levava um papel e lá onde eu tinha que ir, eu começava a escrever uma história. Daí é pra isso. Tem uma história que eu comecei a escrever assim, que era da K. Olha, agora eu tô na mensagem K. Olha, Deus tá me lembrando, porque eu fiz com vocês a J de justiça. E foi bem no período que a minha mãe estava no hospital. Às vezes eu levava uma folha de papel, uma caneta. E a minha vida estava estourando para tudo que é lado, né? E eu começava uma história, e uma delas que eu comecei foi essa historinha da K. Já terminei a historinha dela. E
E é assim. É assim mesmo. Cada um, né, sabe? Ai, às vezes a gente pensa, né, por que Deus não me deu um modo de enfrentamento diferente, mas é sempre esse, né, sempre a história, sempre criar história, sempre. Esse passarinho ai, meu Deus. Enfim, eu lamentei a morte dele. Ele me lembra muito o meu cachorro Chocolate quando morreu, né? A gente nunca quer que morra, né? Eu lembro que eles vieram buscar o meu cachorro. Eles pegaram ele de qualquer jeito. Eu não gostei, sabe? Eu já estava muito triste porque eu sempre falava pro meu cachorro: ah, você vai bater o recorde, você vai viver muito tempo, né? Ele viveu 8 anos. A minha filha nasceu, eu fiquei uns dias fora, do que eu voltei, ele estava bem abatido. Ele já tinha leishmaniose, né? Mas eu senti que ele ficou abatido dos dias que... E eu me senti muito culpada, sabe? Por estar fora. E quando eu voltei, eu nunca deixei de cuidar dele e dos outros, né? Então, mesmo com os pontos da cesárea, eu catava cocô, eu fazia tudo para eles. E eu lembro que tudo que eu fazia, eu falava, olhava para o céu e falava: Deus, não vai dar nada, porque o Senhor sabe que eu tenho que fazer isso, só eu cuido deles. E só uma cachorra minha que foi doada, né, quando eu estava gestante. E o dia que ele morreu, eles colocaram ele no carro atrás, né, que tinha uma caçamba, e tinha um cachorro vivo lá, né, que me semelhou a esse passarinho que estava ali agorinha, sabiazinho. E daí, quando eu olhei para aquele cachorro vivo que estava indo, acho que estava indo para o CCZ, não sei. Me deu um alívio, né? Eu senti o mesmo amor que eu sentia pelo meu cachorro, por aquele que estava vivo. E isso me lembra muito a passagem que Jesus está na cruz e diz: mulher, eis aí teu filho. Então não sofra por mim que estou morrendo. Aí eu te coloco outra pessoa no lugar. E as famílias, elas se recompõem, né? Deus substitui. É claro que ninguém pode ser substituído, né? Mas as famílias são recompostas, né? Mas eu acho que a morte, né, é algo que é difícil para a gente lidar, né? Eu estava me analisando, sabe, ontem. E eu percebi que, infelizmente, eu tive uma grande piora de uns anos para cá, interna. E aí eu comecei a pensar: meu Deus, será que eu era sempre assim? Não, não era assim, eu me sentia mais leve. E aí eu lembrei, quando que foi então, né? Comecei a pensar, deve ter alguma coisa que aconteceu. Daí eu lembrei, foi a morte do meu pai. Nunca mais eu fui a mesma pessoa, nunca mais. Parece que aquilo me marcou para sempre, sabe? E eu me tornei mais amarga, eu me tornei mais dolorida, sabe? Eu sempre, de vez em quando, tinha sentimentos de raiva, de ira, sabe? De incompreensão.
até, sei lá, de ódio, sabe, enfim. Teve um período, acho que foi um ano depois, mais ou menos, que meu pai, no primeiro ano, eu tava ali, ó, firme e forte, um doce. Passou um ano, pra quê? Parece que, eu não sei, aquela doçura sumiu e eu comecei a verbalizar toda a minha dor. Mas de uma forma bem amarga, bem ácida. Eu lembro que eu falava as coisas bem negativas mesmo, sabe? E eu nunca fui assim, né? E eu acho que aquilo lá era meio que um pedido de socorro. Então, por isso que quando eu escuto as pessoas falando as coisas bem ácidas, amargas, cheias de negatividade, eu não julgo elas, até contra Deus, né? Porque passado um tempo eu fiquei também. Eu entendo que isso é um pedido de socorro. Eu não julgo elas, eu não penso que elas não amam a Deus ou elas precisam de ajuda, entendeu? E aí, às vezes, com o tempo, as coisas, elas realmente vão juntando mais coisas que vão, em vez de vir as coisas para curar, elas vêm as coisas para inflamar. E é o que Deus está falando agora. Não fui eu que quis. Aconteceu. Não fui eu que quis. É a vida. Às vezes você tem uma dor e o enfrenta no caminho, em vez de você encontrar os remedinhos pendurados nas árvores, não, você vai encontrar os espinhos, você vai encontrar coisas que vão abrir e rasgar em outra parte do seu ser e criar outras dores, entendeu? Aí você vai ter que ter, mais uma vez, que... Olha lá, tá cantando. Tá chamando. Tá chamando quem? Chamou e foi. Não veio, ele vai atrás. E aí, você vai ter que ir atrás do remédio, você vai ter que ir atrás da autopiedade, do autocomiseração, sim, da sua autoajuda, do seu autoamor, amor próprio, para poder, entendeu? Porque às vezes, conforme você vai andando, você vai achando, em vez de você achar caminhos, situações de cura, não. Vai abrindo mais rasgos em outros lugares seus. Que você fala, epa, esse lugar estava fechado, conheci essa dor. Nossa, eu não conhecia essa dor, agora é essa. Como se fosse, nossa, é um banquete de dor, um banquete de experimentação. E às vezes, muitas vezes na vida a gente sente isso. Uau, nossa, eu não conhecia isso. Eu até já escrevi sobre isso, que a dor nova é pior do que a dor velha. Né? A dor nova, nossa, eu não conhecia essa dor. E aí, enfim, mas a gente tem que ser firme. Eu ia dizer o seguinte, a gente quando morre, pelo menos eu quando, por exemplo, tive a sensação de estar morrendo, né, que fui pro corredor e pra nuvem. A gente não quer causar dor em ninguém, a gente só quer, seguir nosso caminho e ser feliz. A gente se sente feliz, a gente se sente leve. Aqui não, a gente está sempre se sentindo pesado. Igual eu tô passando essa mensagem, nossa, já vai ser 10 horas. Nossa, será que eu não escrevi ainda? Eu estava fazendo negócio, não terminei ainda, não sei o quê. Tem uma conta para pagar e não sei o quê. Olha, já maio. Nossa, o ano não está rendendo, sabe? E quando você parte, não tem. Pelo menos eu, né? A minha experiência, não é todo mundo.
Por isso que você nunca pode deixar arrependimentos e nada, nenhuma pendência. Tudo que você tem, você já resolva, porque quando bater o sino, você vai livre, leve e solto. Assim, naquele momento que eu tava com a hemorragia, e minha pressão baixou demais, eu acho, porque eu fiz um esforço, né? E eu tava fraca para fazer aquele esforço. Eu saltei para fora, né, minha alma. Aí você não quer magoar ninguém, sabe? Só que a gente que fica aqui faz um grande... A gente nem sabe que faz um grande estrago naqueles que ficam aqui, né? Um cachorro que morre, um passarinho que morre, o pai, a mãe, oh meu Deus, né? Dói demais. Eu não sei, às vezes a gente fala desapego, né? O apego, desapego é uma coisa também que eu posso trabalhar, até quero trabalhar sobre isso. Deus cria a necessidade e o apego. O apego, ele é uma necessidade. Necessidade física, de toque, de abraço, de beijo, de presença, sentir a presença, só escutar. Eu lembro que eu amava, sabe o quê? Escutar o barulho do meu pai. Abrindo o jornal, tomando um café dele. Às vezes nem conversava com ele, só de sentir a presença. Eu lembro uma coisa que eu sinto muita saudade, do amor incondicional. Que eu enxergava isso em duas pessoas da minha vida, a minha avó materna e meu pai. E muitas vezes não precisava conversar com eles, a presença deles parece que emitia uma bandeira de amor para mim. Eu não sei explicar o que é isso. Que é uma coisa que quando morrem essas pessoas que te amam assim, incondicionalmente, não tem nada que pague, não tem preço, porque geralmente as pessoas te amam porque você é bonita, porque a causa disso você vai se comportar assim, assim. Não, parece que isso aí às vezes gera até um certo enforcamento em você, entendeu? Eu não sei, uma certa falta de ar, né? Esse outro tipo de amor incondicional, você sente leve, entendeu? É até parecido com a morte, isso mesmo, né? Até parecido com a morte a gente se sente assim, leve. E... uau, já foi bem além, né? O apego. Na Terra, a gente tem apego, a gente tem necessidade, por mais que o ser humano ele está caminhando para dizer que ele quer ficar rico para ele não ter necessidade. Ele tem necessidade, todo mundo tem necessidade, né? Não existe, você é um ser, você está na Terra, você tem necessidade. E aí o ser humano ele quer ser rico e ele quer ser o quê? Promíscuo. Livre, não é promíscuo, não, eu sou livre, não sou promíscuo, sou livre, é diferente, né? Então, é o desapego completo, né? Ou é uma pessoa insensível, fria, que na verdade diz que é uma pessoa madura, mas na verdade é uma pessoa fria, né? Que se psicoadapta às situações, né? E aí eu penso assim, por que quando a gente morre, a gente fica tão leve, a gente não precisa de nada, nem de ninguém, a gente não precisa de água, de comida, a gente não precisa do pai, da mãe, do filho. Eu não sentia necessidade de nada, nem de ninguém. Eu estava suficiente, sabe? Eu e Deus, vamos embora. Agora aqui não, a gente tem necessidade de um cachorro, de olhar uma paisagem, de viajar, de
sabe? Por uma roupa tal, de um cônjuge, de ter um filho, né? Um neto, um monte de coisa. Porque eu acho que Deus quer trabalhar, né? O apego é importante, os laços. E na hora da despedida realmente é difícil, né? Ele permite, né? Não sei, a incompreensão, a dor. Ele dá o tempo também, a gente escuta muito, quer ver? Eu lembro muito que algumas vezes que eu estive em velório, a pessoa fala assim, ai, se eu soubesse, eu tinha vindo antes, se eu soubesse, eu tinha visitado. Não ia. Até eu quero escrever sobre isso, eu sempre pensei sobre isso, que as pessoas sempre falam essas coisas. Não ia. Até porque a morte, ela é surpresa justamente para você não falsear essas atitudes, entendeu? É isso. O passarinho morreu, mas agora ele tá bem, né? Quando tem lá em Apocalipse, os cachorros não entrarão no céu, né? Eu já falei sobre isso, os cães, né? Para mim, a representação daquilo que fala cães são, sei, como se fossem demônios, sabe? Os cruéis não entrarão no céu. Eu não acho mesmo, porque quando aparece uma mulher pedindo, ajuda meu filho. Nossa, passou de 30 minutos, gente. Aí Jesus fala dos cães, né? E aí ela fala, os cães, eles comem das migalhas, né, dos donos. Ali, para mim, os cães significam também os estrangeiros, né? Então, assim, fala, a salvação é só para os judeus. Então, esses cães são os estrangeiros, entendeu? Porque o israelita acreditava o quê? No sangue. Tudo para ele era o sangue. Ou era o sangue bom, ou era o sangue ruim. Ai, não acredito. Estendeu para outra coisa. Isso me lembra, por exemplo, lá no Japão e em outros países, eles têm, eu acho que até na Índia também, uma coisa que é assim, quando eu estou gostando de alguém, eu vou perguntar para você qual que é o seu sangue. O meu é tal, o seu é tal. Vamos ver se combina, né? Porque a gente vai ter filhos, então, entendeu? Eles têm isso, a crença do que o sangue tal é assim. Tem essa do sangue bom, sangue ruim, e o sangue bom era o sangue judeu. Por isso que, até então, matar o inimigo não era errado, né? Porque eles, era quase como se dissesse, eles não têm alma, entendeu? Como eles dizem que os animais não têm alma, e hoje a gente já está despertando, né? Tem uns costumes, eu acho que de tribos indígenas, que eles matavam muitas crianças, porque acreditavam que as crianças não tinham alma. Essa questão de desprover alguém de alma é um recurso, né, que sempre se usa quando você quer fazer alguma coisa contra alguém, seja um ser, uma pessoa, um grupo de pessoas. Primeiro você tem que preparar a mente das pessoas para dizer o seguinte, eu não estou fazendo mal, eu estou fazendo bem, porque na verdade essas pessoas não vão sofrer, porque elas não têm alma, elas são vazias por dentro, então não tem problema nenhum, elas não vão sofrer, entendeu? É o que Hitler fez. Então, para que ele fizesse todo aquele movimento contra os judeus, primeiro ele tinha que o quê? Fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas para dizer o quê? Esses aí,
Eles não têm alma, então tá tudo bem o que a gente vai fazer com eles. Tanto que tem o filme A Vida é Bela, em que o judeu, apaixonado por aquela moça, né? Como que ele chamava ela de minha princesa? Como que é? Principessa. Toda vez que ele via ela, ficava todo feliz. Ele estava sempre inventando modo de... E ela tinha um noivo ainda. E aí ele sobe em cima da mesa, isso na escola. E ele começa a dizer, os judeus... ele mostra que o judeu e o alemão... E o judeu e o não judeu, ele tem todas as partes do corpo, cabeça, nariz, assim como todas as outras pessoas, entendeu? Querendo dizer, nós não somos, né, diferentes. Então, quando o ser humano ele tenta fazer algo, por exemplo, o aborto, primeiro você tem que convencer as pessoas de que os fetos não são vida, você tem que rebaixar, entendeu? Por exemplo, para que uma mulher seja prostituída, né? Porque nenhuma mulher nasce prostituta, ela é prostituída. Então, ela precisa primeiro e tudo isso que eu estou falando está dentro da cultura do sacrifício. Primeiro, você precisa convencer ela de que ela é inferior, quer dizer, ela não é uma mulher para casar. Ela é inferior, as partes do corpo dela servem para o sacrifício. Entendeu? Para o uso, não para a honra. Quer ver? Outro exemplo, cultura do sacrifício. Para você convencer uma população, classe trabalhadora, de que eles têm que ganhar aquela miséria e ficarem satisfeitos com aquilo, primeiro você tem que colocar na cabeça deles que as pessoas que não têm diploma, que as pessoas que não têm estudo, que as pessoas que nasceram pobres, elas são inferiores. E aí eles vão ficar o quê? Eu sei o meu lugar, eu permaneço no meu lugar e eu não causo problemas. Eu não sinto dor como os outros. Eu aceito a minha sina, entendeu? Porque eu sou inferior. E Deus quis assim, eu aceito. Entendeu? Mas não foi Deus. Se você partir para a natureza, não existe isso, que são os consensos sórdidos. Então, para que o ser humano consiga muitas coisas, ele cria uma teoria, ele diminui o valor de alguém antes dele entrar em ação para ter aquilo que ele quer. Então, primeiro ele precisa convencer. Tem dois grupos de convencimento. Tem as pessoas que vão ser consideradas superiores e para que elas não se sintam mal, elas precisam ser convencidas de que aquele grupo que elas vão atacar, escravizar, provocar dor, elas têm que ficar convencidas de que elas não estão fazendo mal nenhum, que a vida é assim mesmo, que eles nasceram para isso, para o sacrifício, entendeu? Que eles nasceram para ser inferiores e Deus é que quer assim, e dá até um glória a Deus. Entendeu? Exatamente. Mas eu sinto dizer a vocês que Jesus é aquele que nunca se psicoadapta à sua dor, à dor de quem seja. Ele nunca cria uma teoria para dizer, eles são inferiores mesmo, ou você é que é inferior mesmo, e pronto, e acabou, Deus é que quer assim. Não, Deus não quer assim, não é Deus. É o inimigo, tá? Então, assim, é um processo interno na mente. Toda a realidade, ela é produzida pela mente. Tudo. Entendeu? Tudo. E para derrubar, quem é que entrar? Quem que entra e convence depois de todas as pessoas já com o cérebro lavado, sabe? Que isso tá errado. Não é assim. Muita gente morre, muita gente, né, como
teve que acontecer tudo aquilo, né? Segunda Guerra Mundial. E as pessoas que se erguiam contra, por exemplo, os alemães que não deixaram ser lavados pelas teorias, eles tinham que muitas vezes agir em secreto, né? Porque os outros não iriam compreender que não, eu não acho que eles são inferiores, não, eu não acho que é necessário fazer isso. Mas quem que ia acreditar lá? Sabe, quando você fala de um lugar, de uma terra, você está falando da massa, você está falando da maioria. E muitas vezes, se você se levantar e falar, ó, eu não concordo, você vai ser detonado, sabe? Porque as pessoas vão dizer, é assim mesmo, é assim que é, pronto, acabou, a vida é assim, você tem que ser realista. Eu acho que Jesus não era realista, sinceramente, porque realista é quando você se conforma com a realidade. Ele não era realista. Pensa bem, que poder ele tinha? Ah, ele estava com Deus, mas que poder social, financeiro, político ele tinha? Nenhum. Diante disso, posso dizer até que ele era um sonhador, né? Mas os sonhadores mudam o mundo. É como eu disse, uma força pequena contra a massa pequena. Uma hora ou outra, sabe? Ela muda o mundo. Ela muda. Lucas 18, né? Uma hora ou outra, o seu clamor muda toda a realidade. Tchau, Deus abençoe vocês.